Pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, nesse sábado, o Vasco recebe o Cruzeiro, vice-líder do Campeonato Brasileiro e que está disputando aí a liderança contra o Flamengo, também interessado nesse confronto aqui, tá? O Flamengo está interessado nesse confronto aqui, porque se o Vasco complica para o lado do Cruzeiro, o Flamengo pode abrir aí, de repente, 4 pontos de vantagem para o vice-líder, né, que atualmente é o Cruzeiro, né? Então essa partida interessa não só a vascaínos e cruzeirenses, mas também aos flamenguistas, né? Vou já falar também sobre outro interesse desse jogo para o Flamengo. Mas antes de tudo, sobre esse confronto entre Vasco e Cruzeiro, dois times que cresceram muito durante o Brasileirão, né? O ex-time do Diniz, agora comandado pelo técnico Léo Jardim, disparou no Campeonato Brasileiro após uma crise na Sul-Americana, né? Várias dispensas, jogadores que chegaram, né, nas últimas janelas, e assim como o Vasco, que fez também algumas janelas na temporada, precisou nessa última janela melhorar o seu plantel para oferecer condições para que o Diniz fizesse algum trabalho relevante para recuperar o Vasco nessa competição e evitar que o Vasco frequentasse ali o Z4, né? Então, o ex-time do Diniz vai enfrentar o Diniz agora sob o comando do técnico Léo Jardim, que faz um baita campeonato brasileiro e não à toa é um dos principais visitantes da competição. O Cruzeiro é o terceiro melhor visitante com 58% de aproveitamento. Só perde aí para Palmeiras e Flamengo. Palmeiras com 77% e o Flamengo ali com 65% de aproveitamento. Já o Vasco, que precisa fazer valer o fator casa, é um dos mandantes que precisa melhorar na competição, né? O Vasco realmente tem perdido pontos importantes em São Januário, coisa que no ano passado não acontecia, né? E Diniz vai ter que fazer esse time ficar consistente em casa para evitar tropeços e assim a gente caminhar de forma propositiva para a parte de cima da tabela, né? Para esse confronto, o Vasco tem o retorno de Ryan, que cumpriu suspensão no jogo passado, e deve ter também o retorno de Robert Renan, o mais recente contratado aí para a zaga do Vasco, né? Que junto com o Carlos Cuesta deve ser a composição da zaga do Vasco para esse confronto. Inclusive tem que ser, né? O Vasco no último jogo contra o Bahia sofreu com a participação do Lucas Freitas, né? Que logo depois foi sacado do time e o Diniz teve que remontar a defesa, né? Então o Vasco deve ir a campo aí com o retorno de Ryan, né? No ataque deve ir Ryan, Verratti e Nuno. No meio de campo, Coutinho, Barros e Hugo Moura, né? Na defesa, o Paulo Henrique é o titular, né? Deve acontecer também a permanência do Puma Rodrigues. Na zaga, Robert Renan e Carlos Cuesta, e no gol, o nosso Léo Jardim, né? Há uma possibilidade, né, acho que muito remota, de Lucas Piton e Tietê de repente serem relacionados para esse jogo, mas eu acho muito difícil eles estarem dentro de campo, né? E aí o Vasco deve vir com esse time titular. Já o Cruzeiro tem alguns desfalques também importantes, né? O Cruzeiro não vai poder contar com o Vidalba, que é um dos zagueiros titulares do time, e também um dos reservas mais acionados durante a competição, que tem 12 gols com a camisa do Cruzeiro, não vai estar porque está suspenso, né? O Gabigol está de fora da partida. Por falar em pendurados e suspensos, o Cruzeiro tem 8 pendurados, tá? Além do técnico, mais 7 jogadores estão pendurados e podem ficar de fora do jogo que vem contra o Flamengo. Tá aí agora um dos interesses a mais, além do interesse da vitória do Vasco, o Flamengo também tem interesse aí de repente em entender quem pode ficar de fora do duelo entre os dois na próxima rodada válida pela 26ª da competição, né? Então, o Flamengo tem interesse aí, né, na derrota do Cruzeiro e também no maior número de suspensos para esse confronto que vem, confronto que vai ser no Rio de Janeiro. Quem está suspenso lá, peça importante, o próprio atacante Caio Jorge, que faz um excelente campeonato brasileiro, o Anderson, aí tem Matheus Henrique, Matheus Pereira, que é outra peça importante, né? Inclusive, esse duelo em São Januário marca aí o confronto de 2 camisas 10 que estão fazendo muita diferença para os times, né? Quando jogam bem. No caso do Coutinho, quando joga bem, faz diferença. Inclusive, fez na rodada passada contra o Bahia. Mas, em outra rotação, o Matheus Pereira tem sido o mais interessante para o Cruzeiro nesse momento, tá? Entretanto, eu acredito que o fator casa, o novo momento do Coutinho, vai fazer com que ele possa se sobressair nesse jogo e de repente superar e ajudar o Vasco a superar o Cruzeiro dentro de casa, né? E aí nós temos ainda, né, Fabrício Bruno, zagueiro importante para o time do Cruzeiro, que também está nessa relação, entre outros atletas aí
que estão como titulares absolutos da temporada, né? E aí, o que vai ser esse confronto pra gente? Vamos chegar até a 10ª posição, porque o Vasco, se ganha o Cruzeiro, se o Vascão vence o Cruzeiro nesse duelo de sábado, o Vasco pode ganhar até 3 posições, passar aí de repente Corinthians, Grêmio e Internacional, e ocupar ali a 10ª posição com 30 pontos, né? O Cruzeiro se